Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. No dia de hoje, nós estamos mais uma vez aqui para refletirmos na Palavra de Deus. Livro de Salmos, estamos hoje alcançando o Salmo 137 e eu quero compartilhar com você o verso 4 desse Salmo, que diz assim: mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Mas antes de entrarmos na reflexão propriamente dita, eu preciso fazer 2 pedidos a você, como eu sempre faço, né? Pedido número 1, deixe o seu like. Pedido número 2, compartilhe. Pedido número 3, se você ainda não é inscrito, inscreva-se e acione o sininho para que a gente possa enviar para você as nossas notificações. E não deixe de compartilhar. A mensagem da Palavra de Deus é essencial para a vida e só traz boas novas. É melhor compartilhar boas notícias do que as notícias ruins. E, infelizmente, a nossa mídia está cheia de notícias ruins, muito mais do que as boas notícias, né? Mas vamos lá. Salmo 137, verso 4. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Você vai me ver olhando de lado aqui, porque eu estou com as informações acerca do texto bíblico aqui do meu lado esquerdo. Este salmo, ele é um lamento do povo de Judá a respeito do cativeiro ao qual ele foi submetido pela Babilônia. Eles estavam como escravos em terra estrangeira. Judá estava enfrentando a zombaria e o escárnio da parte dos seus algozes. E o verso 3 menciona isso. Os que nos oprimiam pediam que os alegrássemos, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Era assim que os babilônios estavam zombando do povo de Judá, pedindo para que o povo de Judá cantasse um cântico de Sião de louvor a Deus para eles. Mas como é possível cantar um hino a Deus diante de gente que zomba dele e do seu povo? O coração fica triste com profunda amargura, não há ambiente favorável para louvar a Deus em circunstância como esta. O povo está escravizado e em terra estrangeira, depois de combates violentos e sangrentos, onde até as crianças foram sacrificadas. Esse salmo nos faz lembrar os nossos missionários e os nossos irmãos em Cristo. Os nossos irmãos em Cristo que se encontram em terras estrangeiras, onde não é permitido falar de Jesus abertamente. Muitos deles têm que se reunir secretamente para que possam cantar um hino a Deus. Outros são maltratados e presos por causa da adoração a Deus e a Cristo. Muitos já perderam a família, perderam a liberdade, até mesmo a saúde. Estão em terras estrangeiras que oprimem os servos do Senhor. Como é possível cantar um hino a Deus em circunstâncias tão adversas? Imagino que esses missionários devem, em algum momento de suas vidas, se lembrarem com saudade da sua terra natal e, quem sabe, até chorarem, recordando-se do que vivenciaram na sua terra de origem. Mas também eu penso naqueles que gostariam de ter liberdade para adorarem ao Senhor e não o conseguem porque estão sob um regime autoritário e que proíbe as pessoas de serem livres para fazerem o que desejam em suas vidas. O medo, a frustração, a angústia e a tristeza inundam esses corações. Mas vai chegar o dia em que isso deixará de acontecer. O nome do Senhor será reconhecido e adorado. Deus mesmo julgará os que estão impedindo que os seus servos cantem hinos de adoração ao seu nome. Aqueles que o adoram estão levantando suas vozes
e pedindo que Deus se levante Ele mesmo para defender a sua própria honra, e aqueles que zombam dele sejam contemplados pelo seu poder, pela sua força, pela sua justiça e a sua glória. Aqueles que oprimem e machucam o povo de Deus enfrentarão o juízo dele no último dia. Esse tempo vai chegar. E que o povo de Deus seja instrumento usado por ele, e que nossas orações sejam em favor da conversão e do quebrantamento dos corações desses opressores que têm machucado os servos do Senhor. Então chegará o dia em que nós poderemos louvar ao Senhor, não com angústia, não com tristeza, não com frustração, mas com alegria, com muita alegria, mesmo estando em terra estrangeira. O fato de estar em terra estrangeira não é necessariamente a dificuldade maior. O fato de não poder adorar ao Senhor é que é o grande problema. E nós todos que somos servos do Senhor queremos adorá-lo, como diz a palavra, em espírito e em verdade. Quanto ao lugar, não importa. E eu quero aproveitar o ensejo para desafiar você que está comigo a lembrar-se dos nossos missionários, lembrar-se dos nossos irmãos em Cristo, espalhados por esse mundo afora, em terras onde é proibido falar do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos levantar o nosso clamor ao Senhor e pedir que Deus esteja visitando esses algozes que não têm permitido que o povo de Deus se manifeste, e que a justiça do Senhor esteja indo de encontro a essas pessoas e que essas pessoas se convertam ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E nós, o chamado povo de Deus, devemos levantar um clamor ao Senhor, pedindo que isso esteja acontecendo, que Ele se levante e esteja quebrantando o coração desses que são algozes e que têm prejudicado os servos do Senhor. A nossa oração deve ser: Senhor, não nos deixe esquecermos de Ti, mesmo que estejamos impedidos de abrir nossos lábios para cantarmos um hino a Ti. E, Senhor, visita aqueles que gostariam de fazer isso e estão impedidos. Dá-lhes, ó Deus, a possibilidade de fazer isto em algum tempo de suas vidas. Que Deus abençoe você e lhe dê um ótimo dia na presença dEle.